explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável da Cia, mesmo entoada ao último verbo, Já sentiu orgulho de algum texto que você tenha escrito? Já. Aquelas da escola já senti, na quinta série, assim, na sexta série, né? Que você tira 8, 9. Aquelas eu acho que sim. Não. Sou muito ruim em texto. Geralmente eu sempre sei mal em texto no colégio. Já senti orgulho de um texto que eu fiz. Não, não me lembro. Não gosta muito de escrever? Ah, não, bem pouco. E qual que era o tema? Acho que relacionamento, né? Falava, tipo, da vida dos adolescentes de hoje, assim, que rolava, assim, na balada, assim, tudo acontecia. Ouvindo drogas, tudo assim, tudo acontece hoje. Quantos anos você tinha? Tinha 15, agora tenho 18. O que você dizia nesse texto? Era uma declaração meio infantil, mas bem pura, bem bacana. Declaração de amor? Foi assim, a pessoa pediu uma declaração, que era pra fazer uma declaração pro namorado dela, aí saiu assim, ó. Você já sentiu orgulho de algum texto que você tenha escrito? Faz muito tempo, não lembro. E pra quem que você enviou esse texto? Pra minha ex-mulher. Eu achei que ficou bem bonito, assim, que eu não esperava que ia sair aquilo tudo que eu escrevi. Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar da necessidade de escrever um texto. Como a gente vai escolher a ideia que a gente se adeque melhor e, a partir dela, produzir algo que é nosso. Ficarmos felizes com algo que a gente escreveu. É daí que a gente vai ver que a ideia é primordial, talvez a parte mais importante para a gente dar início ao texto. Com isso, encontrar a ideia que seja a melhor é que vai ser o grande elo para a gente produzir um texto com qualidade, com bom gosto e que a gente se sinta bem. Isso é extremamente importante, sentir-se bem com a produção de um texto. Toda vez que você for escrever, não esqueça nunca, dê prazer a ti quando for escrever. Até porque, dessa maneira, o leitor percebe que você teve um bom gosto na hora de escrever. Você teve aquele gosto apurado de escolher bem a palavra. Nisso, o seu leitor vai passar a gostar muito mais do seu texto. Agora, como é que a gente faz para escolher bem essa ideia? Primeiro, toda vez que a gente está diante de uma ideia, a gente tem que pesquisá-la, a gente tem que se aprofundar nela. Querendo ou não, a gente não pode escrever sobre algo que a gente não conhece. Isso é um tópico que a gente vai ver num próximo momento. Porém, quando você está diante da máquina, o seu pensamento, diante do papel que precisa ser preenchido, a ideia tem que te encaixar com uma pluma. A gente não pode, em nenhum momento, começar a pensar sobre ela se a gente não tiver um controle sobre a linha de raciocínio dela. Por isso, é importante que toda vez que a gente for escrever, a gente tenha em nossas mãos uma linha de raciocínio estipulada. Algo ainda subjetivo, não vou negar, algo ainda que é nosso, que é principalmente dotado de uma razão que só a gente conhece e que o seu leitor precisa conhecer. Agora, vamos entender como é que se dá a organização da cadeia textual. Quando a gente está pensando em escrever qualquer tipo de texto, independente de ser narrativo, descritivo ou dissertativo, a gente precisa de estipular uma linha de raciocínio. É através dessa linha de raciocínio que o seu leitor vai entender a sequência lógica que você quis estipular. Mesmo trabalhando com uma narrativa que seja subjetivista, existe um sentido de lógica que o seu leitor precisa entender. Então, diante da necessidade de estipular a cadeia textual, o seu leitor precisa conhecer esse sentido de lógica. Vamos pegar o exemplo de um conto chamado Por um Pé de Feijão, do escritor Antônio Torres. Ali, o que a gente vai ver nesse conto, que é baseado nessa seguinte história. Existe um menino, que ele possui uma plantação de feijão, uma plantação de subsistência, não é nada muito grande, é uma plantação pequena, mas que ele se sente extremamente feliz ao ver essa plantação. Tanto que quando a gente começa a analisar o conto, existe uma frase bem verdadeira que vai delimitar essa ideia de amor que ele sente pela plantação de feijão. A plantação parecia nos compreender, parecia compartilhar de um destino comum, festa comum, feito gente. Página 32 desse livro.
O que a gente encontra nessa história? Esse menino se sente bem com a plantação. Existe um sentido de vida entre esse menino, que fornece a água para a planta, e essa planta que fornece o alimento para esse menino. Então existe esse ciclo de vida, que é a base da marca da história. Porém, tem um momento em que é ateado fogo na plantação. A família que dependia daquela plantação sofre porque não existe mais aquele meio de subsistência. Claro que vão existir outros meios, mas a Feijão havia esse carinho especial por parte do menino. Ele toma um susto. Ele vê que a destruição daquela plantação, a destruição da tão querida plantação que ele tinha, o leva a encarar a morte. De novo, a gente está questionando esse sentido de vida, esse fluxo de vida que o menino tem para a planta e que a planta tem por ele. Mas o pai desta criança, num dado momento da história, fala: agora é encarar a vida, é seguir a vida, plantar de novo. A gente não pode perder a esperança. Perceba o seguinte, independente da vida chegar ao seu clímax, ao seu cume, e depois a gente encarar a morte, que é um ciclo natural da vida, a gente não pode perder a esperança depois desse preceito de morte, depois dessa sequência da morte. A gente tem que continuar vivo, ou seja, sempre fornecer esperança, sempre fornecer vida para aqueles que estão vivos. Claro que a gente, quando se vê diante da morte, a gente sente aquela lacuna no nosso espírito. Perder um amigo é ruim, perder um parente é ruim, perder até mesmo aquele animalzinho de estimação é ruim, até mesmo perder a sua caneta de estimação é ruim. Por isso que quando a gente pensa em fornecer vida, a gente tem que dar vida a tudo, extrapolar o senso de vida, chegar num clímax ainda maior desse sentido de vida, querer que a vida te dê graça por estar vivo. A gente não pode esquecer que existem outras pessoas vivas e que elas vão estar ao nosso lado quando a gente precisa e que a gente precisa estar ao lado dessas pessoas quando precisam da gente. Esse é o sentido maior dessa história. O que a gente pode entender daí é o seguinte: você vê esse conto por um pé de feijão, olha o uso da preposição por um pé de feijão, aquilo que foi feito por um pé de feijão e que por um pé de feijão a gente forneceu de vida a ele, a gente encontra aí um pouco desse ensinamento de que a gente não pode perder a esperança. Agora vamos entender como é que se dá a adequação vocabular. Depois da gente ter estipulado essa cadeia textual, a gente não pode esquecer que a gente está dirigindo o nosso texto para um leitor. E esse leitor é específico da necessidade da gente. Claro, é aí que a gente vai definir para que classe, para que grupo, para quem a gente quer atingir a nossa mensagem. Por isso, a adequação vocabular é importante. Vamos retornar ao exemplo que a gente estava agora. Esse distinto texto de Antônio Torres, tá, usa uma linguagem mais prosaica, mais fácil de ser percebida, sem termos pesados, termos que sejam de difícil compreensão. Dessa maneira, ele atinge um número ainda maior de leitores. Ele não seleciona para um grupo específico, ele deixa que o texto atinja o maior número de pessoas. Quando a gente está diante de um texto argumentativo, a gente tende a querer mostrar um ponto de vista nosso. Esse ponto de vista é dotado de argumentos que vão dar base, vão dar sustento ao nosso ponto de vista. Nesse tipo de texto, nós tendemos naturalmente a usar palavras que sejam mais cultas. Claro que a partir daí a gente vai selecionar um público específico. A gente tende a usar textos argumentativos para as grandes provas de vestibular, que dependem de conhecer qual é o nosso aporte linguístico. E é por causa disso que quando a gente está escrevendo um texto argumentativo, um texto dissertativo, a gente faz uso de frases mais exatas, menos conotativas, menos metafóricas, porque a gente quer que nosso leitor entenda de uma forma bem sintática, bem rápida, bem exata. Com isso, o uso de termos que sejam mais apurados vai ser um grande aliado na hora da gente escrever um bom texto. Agora, vamos entender de uma forma bem rápida quais são os tipos textuais. A gente vai falar na ordem de narração, descrição, dissertação. A narração é quando a gente cria um texto baseado no enredo, fazendo uso de um tempo cronológico, de um tempo psicológico, onde a gente vai ter o uso de personagens. Os personagens são um detalhe a mais do enredo. O enredo é a parte mais importante. E diante do enredo, a gente vai ter o íntimo dessa ideia, que é um detalhe que a gente vai ver depois. A descrição é um tipo de texto de apoio. A gente pode usar tanto no texto narrativo quanto no texto dissertativo, pois a descrição é um texto mais objetivo, muito mais claro.
a gente tende a usar o texto descritivo para que crie a exatidão ou de um ambiente, como aqui o nosso estúdio, tá? Ou de um outro local onde a gente se encontre, tá? Ou então a exatidão daquele personagem, daquela situação. A descrição, como eu falei, é um detalhe de apoio. Agora, a dissertação, dissertar é argumentar, é defender um ponto de vista, tá? Por exemplo, eu estou aqui mostrando a ideia de que o homem, diante da máquina de escrever, ele precisa de uma boa ideia. Com isso, eu estou argumentando a favor desse meu ponto de vista, usando uma linha de raciocínio que eu já pensei antes. Eu também crio um enredo, que eu vou chamar de linha de raciocínio, no texto dissertativo. Agora, vamos entender como é que se dá o íntimo da ideia. Toda história tem um fundo. Esse tipo de fundo pode ser social, político ou humanístico. O fundo social, o texto com o fundo social, é aquele que nos faz refletir sobre a situação do homem diante da sociedade. Quando a gente vai ver o texto político, é um texto de questionamento mais amplo, até estatal ou regional, aonde a gente vai ver que aquele grupo ou aquela hegemonia política precisa ser questionada, precisa ser posta em xeque, precisa ser levada em consideração, pois podem estar criando algum tipo de problema para a gente. Agora, o texto humanístico é quando gera essa compreensão sobre a vida, essa compreensão sobre o ser humano, sobre quem é o ser humano, como age o ser humano e de que maneira a gente tem que encontrar o respeito por nós mesmos. Agora vamos ver uma leitura do texto Navio Negreiro, de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, com a cúmplice vulgaz, perante a noite confusa, dizei, ó tu, severa musa, musa ibérrima audaz. Como vimos nessa leitura, o texto de Castro Alves, Navio Negreiro, reflete o horror que se dá em escravizar negros. Daí a gente vai ver que quando Castro Alves escreveu esse texto, ele quis criar uma comoção abolicionista diante da necessidade de igualdade entre os homens. Agora, vamos entender o livro Iracema, de José de Alencar, que também é uma obra romântica. E essa obra em questão tem um fundo político. A obra Iracema, ela reflete não somente a tensão sobre essa personagem indígena. A gente vai falar muito mais da América Latina, da América como colônia, como eterna colônia europeia. Pois Iracema vai se apaixonar por um explorador português. Dele, ela vai ter uma filha e à sua morte, essa filha vai ser dada a esse explorador português. Com isso, a gente vai ver que não estamos falando de um amor somente, de um amor entre um homem e uma mulher, mas a imagem do amor de uma pessoa da pátria brasileira, da essência brasileira. A gente não pode esquecer que no romantismo o índio é visto como um herói dessa terra, como reflexo do povo brasileiro, e como essa sua maior riqueza, essa sua filha, tá, é entregue na mão desse explorador porque ele cuidaria melhor dela. Iracema, que não deve ser vista somente como a virgem dos lábios de mel, tem que ser vista também como toda a imagem dessa terra americana, principalmente aqui do Brasil, aonde se lucraria muito mais entregando a riqueza, a nossa riqueza, nas mãos do explorador português. José de Alencar, filho da aristocracia brasileira, quando publicou essa obra, ele tinha no seu íntimo, no seu fundo, no seu primordial, mostrar que, dessa maneira, todos nós lucraríamos muito mais se entregássemos a nossa riqueza nas mãos do povo português, nas mãos da metrópole portuguesa. Nisso, o que a gente percebe realmente é que esse nacionalismo, ou esse pseudo-nacionalismo, como assim podemos chamar, se deve muito mais à necessidade da família de José de Alencar, e José de Alencar aí também, em lucrar com essa riqueza. Porque a manutenção do Estado colonial brasileiro resultaria num aumento, num ganho para a família de José de Alencar.
Com isso, ele usou uma linha de raciocínio textual, uma estilística textual conhecida como anagrama. O que é o anagrama? O anagrama é a troca de sílabas de um mesmo termo, criando uma nova palavra. Se a gente perceber, Iracema vem a formar o termo América, a formar toda a nação latino-americana. Ou seja, a obra em seu título já nos transparece esse fundo político, essa necessidade própria de José de Alencar em defender a manutenção desse Estado colonial. Veja de novo, Iracema é transformado pelo recurso da anagrama no termo América. Agora, vamos entender o texto de fundo humanístico. Vejamos o seguinte caso, João Guimarães Rosa com seu livro Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas reflete uma época onde havia a falência no sentido sobre o ser humano. Parecia que a gente não mais compreendia quem era o próximo. Até por causa de todo o ataque, de todo o horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Então essa obra de João Guimarães Rosa vai fazer com que nós compreendamos, com que venhamos a entender o sentido da essência do ser humano, o que é cada um, o indivíduo. Não mais o coletivo como foi a literatura realista. Agora a gente tem que entender quem é cada um. A história Grande Sertão Veredas, que vai mostrar esse homem, esse ser, o grande ser, tão cheio de veredas, tão cheio de caminhos. Olha a divisão que a obra faz em seu título, uma divisão até poética, grande ser, tão cheio de caminhos, vai mostrar a paixão de Riobaldo por Diadorim. Riobaldo, macho convicto, vai se apaixonar por Diadorim, que está travestido de um homem. Riobaldo não sabe que Diadorim é uma mulher. Então começa todo aquele questionamento sobre esse lado humano de Riobaldo. Já que ele era um homem extremamente austero, como é que um homem vai se apaixonar por um homem? A questão aí não é sexual. Ele vai perceber que Diadorim é uma mulher quando ela morre e vai despí-la para vesti-la para ser enterrada como um benfeitor, como um homem de bem. É aí que ele vai ver que Diadorim é uma mulher. Então aquela paixão que Riobaldo sentiu por Diadorim não é uma paixão sexual, não é fruto de uma troca de raciocínio dele. O que a gente vai estar vendo aí é que Riobaldo se apaixonou pela essência de Diadorim, pelo que Diadorim transparecia, pelo que ela fornecia a Riobaldo. Tal qual nós dizemos que temos um grande amigo, homens têm grandes amigos, homens, ou mulheres têm grandes amigas, mulheres, o que a gente vai estar questionando em essência é o indivíduo pelo indivíduo e a junção criando um grupo. A obra de fundo humanístico faz com que a gente entenda quem é o outro, quem é o próximo, quem é essa pessoa ao nosso lado. Isso que é importante a gente entender nessa era moderna, nessa era contemporânea. Sigamos o exemplo de Grande Sertão Veredas. Vamos encontrar a essência do ser humano. Agora vamos falar sobre a produção textual. Depois que nós definimos o íntimo da nossa ideia, a nossa ideia propriamente dita e como vamos cadenciar o texto, a gente tem que entender que a gente precisa ainda escolher certos detalhes, definir alguns elementos para que a gente possa escrever bem. Agora a gente tem que definir o que a gente vai escrever. A gente tem que entender o seguinte, vamos supor que a gente vai escrever um romance, a gente quer escrever um livrão. A gente tem que ter uma ideia de quem são os personagens, como agem os nossos personagens, como eles vão se encontrar diante do enredo. O enredo vai ser uma parte importante também, porque ele vai usufruir desses personagens. Qual é o tipo de tempo que a gente vai colocar no nosso romance, como a gente vai escolher a temática também, como o enredo vai se adaptar a essa temática. A gente tem que ter um controle. Por isso é importante a gente saber detalhe por detalhe. Cadência é importante. Agora, vamos supor que a gente só vai escrever um texto descritivo. Um texto mais óbvio, um texto mais objetivo, um texto mais fácil. Vamos supor que a gente vai descrever uma pessoa. A gente vai ter que saber o porquê da locomoção, o porquê dele ter aquele tipo de problema, certo? O porquê dos olhos terem aquele olhar, porquê das mãos terem aqueles gestos, certo? A gente vai encontrar nesse personagem ou nessa descrição, tá? A forma como a gente vai elementar uma ideia mais objetiva dele. Vamos supor que a gente vai descrever um ambiente. Por que o ambiente tem aquela organização? Por que ter aquela estrutura? Por que ter aquela cor? Tudo tem um sentido de lógica. Olha bem o que eu falei, tudo
tem um sentido de lógica. Mesmo diante de uma descrição ou de uma narração, como a gente já falou, a gente tem que estipular um pouco desse sentido de lógica. O leitor tem que compreender isso. Agora, vamos supor, se a gente vai descrever, vai criar uma argumentação, a gente vai colocar uma ideia, vai criar uma monografia. Existe uma sequência. Também o sentido de lógica vai ter que estar atribuído aí. Só que a monografia ou qualquer outro tipo de texto que seja, até mesmo uma redação de 20 linhas, precisa desta cadência, precisa dessa linha de raciocínio. O que a gente vai escrever nesse momento? A gente vai defender o nosso ponto de vista, que é o detalhe mais importante, mais primordial na hora da gente escrever. Vamos supor que a gente vá defender a ideia do corpo nos nossos tempos modernos. A gente vai ter que mostrar que o uso da imagem de uma academia ou do que se promove como perfeição estética é o que vai estar sendo posto em jogo. E o nosso leitor tem que compreender isso. Claro que existe um pouco desse senso comum, essa ideia que todo mundo vai ter. E nós, como escritores, vamos ter que pegar esse senso comum e direcionar para um algo nosso. Então, escrever um texto dissertativo, ele precisa criar esse sentido de obvialidade e você, como defensor da sua ideia, tem que fazer com que o seu leitor, ao final do seu texto, tenha o seguinte sentimento: caramba, pior que não é verdade. É daí que a gente vai ver que o texto foi bem escrito. Agora, vamos falar do processo de escrever e apagar. Vamos entender o seguinte: esse processo de escrever e apagar é um processo bem normal. Isso daqui é muito mais um conselho, é uma dica para que você não se sinta perdido ou pior, se sinta mal nessa situação. Escrever e apagar é um dever, vamos colocar bem claro isso, é um dever de todo autor, é uma adequação, é podar as pontas, é escolher a melhor roupa, é escolher o melhor vinho, escolher o melhor perfume, é tudo que vai gerar um bom texto. A gente só precisa aí, nesse momento, ter um controle com o horário. Vamos supor que a gente esteja diante de uma prova. A prova tem hora a ser cumprida. Tenha 4 horas para fazer a prova, tenha 5 horas para fazer a prova, mas a gente não pode extrapolar esse horário. Por isso, o escrever e apagar é muito mais importante a gente fazer a casa. Por quê? Porque dessa maneira a gente vai percebendo a nossa embocadura. O que é embocadura, professor? Embocadura é o jeito como a gente encontra as nossas palavras naturais e consegue colocá-las no papel. Cada um tem o seu jeito de usar a sua língua portuguesa. É o que a gente vai chamar de idioleto. É a forma como a gente compreende o mundo e compreende a língua que nós usamos. Nisso, escrever e apagar é algo que vai sair do nosso íntimo, vai refletir muito mais como nós somos e como nós pensamos. Por isso que eu dou essa dica: faça esse tipo de trabalho a casa, para que você possa encontrar a sua forma de pensar, possa encontrar a sua forma de raciocinar, e quando você estiver lá diante da prova, diante de uma prova argumentativa ou diante de uma prova narrativa, você tenha agilidade de pensamento, pois escrever é também se escutar, é também se conhecer, é se perceber. Agora vamos entender a diferença entre o eu escritor e o eu leitor. Essa parte a qual a gente está entrando agora é também uma dica na hora da gente compor um texto, pensando, claro e obviamente, na construção de um texto para uma prova de concurso. Quando você está escrevendo, você se vicia no ato de escrever. Você ganha agilidade. É que nem um motor de carro. Primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha e por aí segue. A gente ganha fluência, a gente ganha ritmo, a gente ganha cadência e a gente vai escrevendo o texto porque a gente está gostando daquilo. Aí é que entra um problema. A hora em que a gente vai corrigir o nosso texto. A nossa visão está muito fragilizada por causa da existência do eu escritor. O eu escritor vicia o teu olhar. Então, quando a gente está para escrever, está para corrigir um texto nosso, a gente tem que dar um tempo nesse eu escritor. A gente tem que deixar que ele adormeça, para que possa surgir assim o eu leitor, aquele cara que vai corrigir um texto que você mesmo escreveu. Por que é importante a gente diferenciar bem esses dois elementos? Porque quando a gente está tentando corrigir logo depois de ter escrito, a gente não percebe, às vezes, um termo que a gente colocou errado, uma palavra que a gente tenha comido, que a gente tenha deixado de colocar na frase e que a gente acha que escreveu. Então, nesse momento, o conselho aqui que eu estou dando acabou de escrever, guarde o texto. Guarda o texto mesmo,
Deixa ele dar uma amansada, deixa essa areia se assentar, para que depois depois tenha resolvido algumas questões da parte de matemática, ou de português, ou de história, ou de física, você possa retornar ao seu texto, corrigi-lo, ver o que precisa ser retocado, tirá-lo daquele estado bruto e colocá-lo como uma esmeralda, como um rubi, sendo realmente detalhista, se for necessário. Nisso, o seu eleitor desperta, você não deixa de fazer as correções necessárias e, obviamente, que a sua nota vai ser 10. Agora vamos ver o Eu Te Amo Porque Eu Te Amo, o texto conhecido como As 100 Razões do Amor, de Carlos Drummond de Andrade. Eu te amo porque te amo, e não precisas ser amante, nem sempre sabes sê-lo. Eu te amo porque te amo, amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge aos dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim, porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama, porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor, por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Você vê que essas 100 razões do amor, essa forma da gente encarar o amor, se dá pela necessidade da gente dividir o que é a escrita, o que é a leitura, o que é produção nossa, o que é que a gente vai ter que corrigir. Agora, vamos para nossas dicas de estudo. O conselho que eu dou a vocês é, além de fazerem análise dos grandes temas dos concursos a que vocês irão prestar, não deixe de fazer a leitura de 2 ótimos livros do autor chamado Ítalo Morricone, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que organizou os 2 seguintes livros pela editora Objetiva: Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século e Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século. Ali a gente vai ter um aporte de conhecimento que vai ser primordial para quando a gente for criar nosso texto. Nesta aula, vimos a necessidade de escrever um texto. Vimos hoje que para escrever um bom texto é primordial termos um conhecimento da ideia, dialogar sobre essa ideia, conhecer bem essa ideia, conhecer a si próprio para criar bem essa ideia e que o texto vai se resvalar nela. E que a gente não pode esquecer de jeito e maneira a diferença entre o eu leitor, tá? Aquele que vai analisar, e o eu escritor, aquele que vai produzir o texto e que um não pode interferir no outro. Bons estudos. Mas a poesia inexplicável, mesmo entoada e em Vamos ser bem sinceros. A aula de hoje serve muito mais para a gente criar um senso crítico no aluno sobre o processo da escrita. Então nós, como professores, principalmente como professores de redação, a gente serve muito mais como conselheiros de uma boa escrita do que realmente ministrar conteúdo para ele. A aula de hoje é exatamente dar esse conselho, criar esse senso crítico no aluno sobre o que é o processo da escrita e como ele tem que encontrar a si mesmo diante do texto. Não é explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável, mesmo entoada e em